Oi, gente! Finalmente esse é o vídeo sobre o meu intercâmbio, tudo sobre o meu intercâmbio e também vou responder as perguntas que vocês me mandaram, principalmente no Twitter. Eu demorei para gravar esse vídeo por causa de algumas questões de saúde. Eu voltei no meio de fevereiro, mas eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo, então eu anotei todas as perguntas que me fizeram. Eu vou responder essas perguntas e fica até o final para saber se eu achei os franceses mal educados ou não. A primeira pergunta é como eu me planejei e qual foi o meu roteiro. Esse é meu segundo intercâmbio. Sempre foi meu sonho ir para a França desde pequena. Pensava que eu iria com a minha mãe, meu sonho era em conjunto com a minha mãe, mas eu fiz um ano de francês na Aliança Francesa e aí me surgiu esse desejo de fazer um intercâmbio na França antes para eu conseguir me virar bem no francês antes de realizar o sonho de ir com a minha mãe. Eu fiquei estudando sozinha e eu escolhi a França porque esse é meu segundo intercâmbio. Eu já tinha feito intercâmbio de inglês, que não foi um intercâmbio propriamente de inglês, né? Eu nunca tinha feito por uma agência de intercâmbio, ele foi pelo Rotary. Tem um vídeo aqui no canal também sobre esse intercâmbio que eu fiz em Botsuana. Eu queria fazer de um idioma diferente, então as opções eram ou francês ou espanhol. Espanhol eu já tinha ido pro Peru, já tive a oportunidade de praticar meu espanhol no Peru e eu também já concluí um curso de 4 anos de espanhol. Então agora a minha meta era aprender francês, então por isso que eu escolhi a França. Eu tinha pensado em fazer um intercâmbio em maio, um mês, mas surgiu a disponibilidade de eu ir em janeiro, então eu adiantei. Eu achei que eu tinha me planejado ir em maio porque eu achava que seria mais caro se eu fosse em janeiro, por ser férias, mas acabou que ficou a mesma coisa, não teve um valor assim tão discrepante. E o roteiro na França, né, esse vídeo é só sobre intercâmbio, depois vai ter um vídeo sobre como foi a experiência de viajar sozinha. Eu planejei de fazer o curso de francês, ficar em casa de família, fazer alguns passeios em Paris, mas eu não conheci tudo porque meu sonho é conhecer com minha mãe e eu não achei graça de fazer sem a minha mãe. Qual foi a agência e o plano e quantos dias? O meu plano foi o inglês eu acredito que seja 20 horas por semana de aula. Inglês não, francês. Francês de 20 horas por semana, com algumas atividades extracurriculares, hospedagem em casa de família, com quarto e banheiro compartilhado. Mas na verdade, quando eu cheguei na casa, eu ganhei um banheiro só pra mim, que na verdade nem tava incluso no plano, mas o meu quarto era uma suíte, então isso foi ótimo pra mim. A agência foi pela Sem Intercâmbio, foi a minha primeira vez, como eu disse, fazendo intercâmbio por agência. O atendimento foi bom, mas literalmente quando eu embarquei nunca mais me mandaram nenhuma mensagem pra perguntar como foi, nada. Foi simplesmente eu paguei, fui e é isso. Foram com essa família 16 dias. Como foi a host family? Minha host family era um casal de idosos, eles eram aposentados e eles já tinham o costume de receber vários estudantes, eles já receberam cerca de 70 estudantes, então é bem comum para eles receber. Eles têm uma hospitalidade espetacular e foi incrível essa experiência. A mulher cozinhava super bem, ela fez todos os clássicos franceses para eu conseguir experimentar. E, como eu disse, o quarto tinha um banheiro e a casa tinha, eu acredito que uns 3 andares. Eu não andei pela casa, eu só conhecia a sala, o meu quarto, alguns quartos que eu via, né, só de passar pela escada, quando a porta estava aberta eu via. E a sala, que eu não fiquei com eles na sala, na verdade, muito. E a sala de jantar, café da manhã, não conheci outras partes da casa, mas eles foram super amigáveis. Eles conversavam comigo bem calmamente para me explicar tudo em francês, me explicavam a cultura, perguntavam sobre o Brasil. Foi assim, incrível, parecia que eu estava vivendo um sonho mesmo. Não tivemos muitas diferenças culturais, porque, como eu falei, eles são muito interessados em conhecer outras culturas, me perguntavam muito do Brasil, me apresentavam muito da França, comentavam sobre o que estava acontecendo na cidade, as notícias. Foi, assim, perfeita a experiência.
E também, quando eu precisava me locomover de carro, primeiro dia de aula da escola, eles me levaram. Quando acabou o intercâmbio, eu precisava ir pro hotel, ele me levou também, me levou para passeio e me dava indicação de lojas, de supermercados, de lugares que eles consideravam que eu não deveria frequentar. Uma diferença cultural é essa, porque, por exemplo, tinha um shopping que era muito frequentado por imigrantes, que eles me deram a dica de não frequentar, disseram claramente que não era bem frequentado, e eu fui lá e não notei nada demais, eram só pessoas de culturas diferentes que não eram franceses mesmo. Também outra diferença cultural foram algumas perguntas esquisitas que fizeram, como por que tem negros no Brasil, se a gente tinha filé mignon, mas são coisas que eu respondia tranquilamente. E como eram suas aulas e a rotina? Como eu disse, as minhas aulas eram 20 horas por semana e começavam 9 da manhã, então eu acordava geralmente 8 da manhã. Ela preparava o café da manhã para mim todos os dias, isso eu esqueci de mencionar, né? Era semi-pensão que fala, que eu tinha o direito a café da manhã, e ao jantar e aos finais de semana eu tinha o café da manhã, o almoço e o jantar também. Então, geralmente no fim de semana eu ficava em casa nesses horários para conseguir comer, não gastar dinheiro à toa, e à noite também eu sempre jantava em casa. E ela também preparava um lanche para eu levar para a escola. A gente tinha um intervalo de meia hora, ia um padeiro e montava uma bancadinha. Eu esqueci de falar, né? A cidade foi Rouen, na França, que fica na região da Normandia, a 2 horas de trem de Paris. E aí as aulas eram muito boas. Os professores trocavam toda semana, né? Então tive 2 professores. E eu fiz o teste, fiquei no nível 2 de francês. Eu tinha colegas de vários países, tinha do Irã, tinha do Canadá. A maioria na escola era de brasileiros, mas quando a gente estava junto no intervalo, a gente sempre falava em francês, mesmo que se fosse mímica, que improvisava. E quando a gente estava junto com outras culturas, para ficar mais fácil de conversar, assim, quando a gente saía, por exemplo, a gente falava em inglês, mas quando a gente sabia a palavra em francês, a gente falava em francês. E o que mais que eu posso dizer sobre as aulas? As aulas eram muito boas, tinha um material online, a maioria das pessoas levavam tablet, eu não levei, então eu fazia pelo celular mesmo, mas eles também podiam te emprestar o tablet, e também eram alunos, como eu disse, de vários países, tinha Índia, Irã, Canadá, muitos da Turquia também, japoneses também, e de várias idades. Tinha um senhor mesmo que eu fiz amizade, que era do Irã, que a gente sempre fazia dupla, e ele deveria ter uns 70 e poucos anos. Então minha rotina é basicamente isso. Eu acordava 8 da manhã, chegava na escola 9 horas, e aí eu tinha aula até 1 da tarde. Que aí começava o turno da tarde, mas que eu não fazia. Mas às vezes tinha algumas atividades na escola, como karaokê, um dia a gente fez crepe, um dia eu fui no cinema da escola. Precisava dar um número mínimo de alunos, então, por exemplo, uma vez teve teatro que foi cancelado porque não deu o mínimo de alunos, mas tinha várias atividades também que também estavam inclusas no meu plano. E a escola era também incrível. Eu pretendo algum dia voltar e fazer pelo menos mais 2 semanas de francês lá. Eu gostei muito do método. Eles estimulavam muito a gente falar. Tem gente que não gostava muito, que é mais, não diria introvertido, mas o método de estudo é mais isolado, né? Que não gostava muito de ficar falando toda hora, mas eu gosto muito disso, de sempre estar falando, criando diálogos, criando perguntas, fazendo grupos para fazer atividades. E o pessoal da escola também era super caloroso, super preocupado, saber se você estava gostando das aulas, saber se você estava passando bem, saber se a sua família estava te tratando bem. Eu recomendo muito para quem pensa em fazer um intercâmbio na França, fazer para essa escola que eu fiz, que eu também vou deixar o link na bio do site da escola. E qual é o meu nível de francês? Eu fiz 1 ano de Aliança Francesa, depois eu comecei a estudar sozinha, e quando eu soube que realmente eu faria intercâmbio, eu fiz alguns cursos online gratuitos no YouTube mesmo, que eu posso deixar aqui o link também desses cursos e fazer um vídeo também depois sobre o aprendizado de francês. Então, eu cheguei lá e fiz o teste, que era um teste somente oral, no primeiro dia de aula,
que durou uns 8 minutos, eu acho. E aí eu fiquei no nível 2, que é o A2 de francês. Mas no supermercado, nas lojas, eu sabia pedir as coisas, principalmente porque eu comprei esse livro também, que chama Francês Conversação para Viagem. E eu ficava com ele sempre, porque ele tem frases que são para viagem mesmo, para se virar no supermercado, na loja, no aeroporto, cumprimentos, expressões, nomes. E ajuda muito porque também tem como a tradução e às vezes vem falando também até a pronúncia, alguma frase. E nos intervalos da aula, às vezes depois da aula que eu ainda ficava na escola, eu ficava estudando sozinha francês. E na casa, como eu disse, eles falavam bem devagar e me corrigiam também quando era preciso. A próxima pergunta é: fez amizades? Eu fiz 3 amizades, que eu considero assim amizades mais próximas, que não eram só durante a aula. Era uma menina brasileira, uma menina holandesa e outra mexicana. Então a gente falava mais em inglês quando a gente estava juntas. E a gente foi pro shopping, a gente foi no museu, em parque, no intervalo a gente ia no supermercado sozinha, que a gente tava com medo de ir sozinha. E que mais? A gente fez um almoço na casa da holandesa também, que ela tinha alugado, né, um apartamento pro curso dela, então a gente foi lá. Foram super legais, muito legais. Eu gostaria muito de revê-las também. E como era a rotina de passeios, atividades e como você se transportava? Os passeios, eu quase fui para Paris com essa brasileira, mas acabou que não deu para eu ir. Então eu só fiquei 2 dias em Paris, tem vídeo aqui no canal também do dia inteiro que eu passei em Paris, mas também eu não queria ir sem a minha mãe, então eu não fiquei tão, meu Deus, eu queria ir para Paris, quase fui na Disney, mas acabou que não deu certo. E a família me levou para passear na costa da Normandia, que são as cidades Deauville, Trouville e Honfleur, que são lindas, e eles me levaram. E a gente passou um dia lá, era cerca de 1 hora de carro. E tinha essas atividades da escola, como eu disse. E sobre o transporte, eu andei muito a pé, muito mesmo. Eu nunca andei tanto na minha vida a pé. E eu andava cerca de 10 quilômetros por dia, porque às vezes eu preferia andando lá, é bem fácil, o Google Maps me ajudava muito. E eu acabei decorando também mais ou menos por onde eu queria ir, por onde eu deveria passar. E tinha um ônibus, que eu peguei um ônibus várias vezes, a própria família me deu um cartão com 10 viagens e depois eu comprei mais um de 10 viagens, só consegui me virar bem, só teve um dia que eu me perdi e eu tive que andar bem mais para chegar em casa e avisar eles que eu ia chegar mais tarde, porque eu tava perdida. E como era a sua alimentação? Minha alimentação foi muito boa, eu acho que eu nunca comi tão bem na minha vida inteira, porque a minha host mom, ela cozinhava muito bem, ela sempre estava lendo livros de receitas e ela tinha um tablet também para fazer receitas clássicas francesas. Então eu comi, eu não consigo me lembrar bem os nomes das receitas, mas assim, os principais clássicos eu comi. E todo jantar eu tinha entrada, prato principal e também sobremesa. Ela fez pera-assada de sobremesa, fez torta de maçã, que eu amei, de sobremesa. Alguns dias tinha sorvete também. E outra questão é porque eu tenho síndrome de Meniere e aí eu tenho várias restrições alimentares, principalmente no consumo de sal e açúcar. No primeiro dia eles já me perguntaram quais que eram as minhas restrições e adaptaram o cardápio para mim. Por exemplo, ela até comprou um suco de laranja sem açúcar, colocava menos sal e estava sempre perguntando e muito atenciosa se eu podia comer aquilo ou não. E no dia que a gente passeou também, ele me levou numa feira de produtos, principalmente de frutos do mar, e ele comprou um camarão também que eu esqueci
esqueci o nome da espécie pra eu comer também. Eles sempre estavam preocupados que eu experienciasse a França, assim, muito orgulhosos de mostrar a França pra mim. E no café da manhã eu amei a geleia de laranja. E aí eu comia todo santo dia geleia de laranja, mas tinha umas 3, 4 opções de geleia, mas eu sempre ia na de laranja. E eu não tenho problema no café da manhã, porque eu como muito pouco no café da manhã. Lá foi a única fase da minha vida que realmente eu comia no café da manhã. E aí ela fazia o café pra mim, a torrada. Eles eram muito pontuais também, eu tinha que descer assim exatamente na hora que eu descia, que era 8 da manhã, ele já tava do lado da torradeira só esperando a minha torrada pular. Eu não mexia nas coisas da casa. No dia que foi pra lavar roupa, por exemplo, também eu não mexi na máquina, ela lavou minha roupa. Então, sempre eram eles fazendo tudo por mim, assim, eu não tocava nas coisas da casa mesmo. E com a comida era a mesma coisa, eu não tive, assim, muita liberdade de mexer nas coisas da cozinha, não comprei coisas também pra deixar na cozinha, nem na geladeira, mas como tava muito frio, até as coisas que eu comprava de líquido e levava pro meu quarto ficavam geladas. E aí eu comprava mais, era salgadinho, algumas bolachas pra experimentar, essas coisas. E no café da manhã ela fazia suco também e fazia meu lanchinho, que geralmente era uma banana, uma torta. Uma banana, uma torta, que ela fazia a torta, o bolo, né, bem grande, e cortava os pedacinhos pra eu levar ao longo da semana. Quais foram os seus gastos e quanto custou? E se eu fiz muitas compras? Então, a primeira pergunta, quais foram os meus gastos? O primeiro gasto, né, do contrato do intercâmbio de 16 dias de hospedagem e de aulas ficou 6.600 por aí, quase 7 mil reais. E eu tive desconto porque eu paguei à vista, eu preferi pagar à vista porque eu perguntei se teria desconto e me deram um desconto de uns 500 reais, então achei que compensava, como eu já tinha o dinheiro que eu tava me planejando pra fazer o intercâmbio. E e aí teve a passagem também, que ficou uns 7 mil reais, então ficou uns 13, 14 mil reais o intercâmbio mesmo. E se eu fiz muitas compras? Eu não esperava fazer muitas compras. Quem viu o vídeo de arrumando a mala, eu jurava que eu ia conseguir voltar só com a mala de mão, que não tava nos meus planos fazer compras. Mas eu cheguei lá e tava tudo em promoção, então eu dei uma enlouquecida nas compras que eu não achava que eu ia gastar, porque foi a primeira viagem na minha vida que eu realmente comprei muita coisa, mas foi porque eu achei que vale a pena e eu só comprei coisas que realmente eram mais caras no Brasil. E se eu tive algum perrengue? O único perrengue mesmo que eu tive foi no trem. Eu quase perdi o trem de Paris para Rouen, porque não tinha ninguém na estação e eu não conseguia passar o meu ticket na roleta e não ia, na catraca, né? Não ia, e aí eu tentei pegar a informação, ninguém falava inglês, eu não tava conseguindo, eu já tava desesperada, não conseguia explicar em francês. E eu fiquei sentada depois que eu consegui, né? Tinha uma pessoa que falava espanhol, inglês, eu nem lembro em qual idioma a gente conversou. Mas eu passei. E aí, quando eu passei, eu fiquei sentada, esperando o trem. Eu não sabia que já era o trem que tava parado, eu tava achando que era o próximo. E aí, só quando deu o horário do meu trem, que eu vi que só tava aquele trem lá, não tinha nenhum trem chegando, que aí eu me toquei e perguntei pra uma segurança se era aquele trem. Ela disse que sim, era, e aí já tava fechando e eu não conseguia ir pro meu vagão, porque o vagão tava lá atrás. E aí eu entrei no primeiro que eu vi, que era o primeiro, e era a primeira classe. E meu ticket não era pra primeira classe, claramente. E aí o segurança, o guardinha do trem, me explicou que eu deveria ir lá atrás. Aí eu peguei todas as minhas malas, fui lá pra trás, mas eu não consegui abrir a porta do vagão. E aí eu voltei e sentei na primeira classe. E tive que esperar o guardinha de novo me falar que eu não deveria estar ali, que era a primeira classe. E aí eu pedi desculpas em inglês, ele ainda bem que falava inglês, mas eu sempre procurava falar as primeiras frases em francês
Então eu pedi desculpa em francês, eu ficava désolé, désolé, e explicava que eu não sabia abrir a porta, e aí ele me explicou, e aí eu voltei e segui minha viagem. E outro perrengue também foi que o meu quarto era muito frio, mas isso também foi culpa minha. Tinha um aquecedor, mas eu tinha medo de ligar para esquentar mais, porque já vi vários casos de notícias de tragédias envolvendo brasileiros e aquecedores, então eu tive sempre muito medo de usar. E meu quarto era muito frio. E mesmo ela perguntando assim, ah, tá frio lá em cima, eu dizia que não, porque meu quarto era muito fofo, eu não queria mudar. E eu achava assim um sonho meu quarto. Quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei assim encantada, porque era minha cara o quarto. Tem um vídeo aqui no canal também desse quarto. E então eu passei frio meio porque eu quis, mas eu sempre tava agasalhada dentro do quarto, mas era um custo tomar banho, porque o banheiro também ficava gelado. E quais foram as partes ruins? Como eu disse, foi esse frio que eu senti. A minha pele ficou muito, muito, muito ruim, horrível. Nunca tive uma pele pior, por isso que também que eu demorei a gravar esse vídeo, porque eu tava fazendo tratamento, eu não podia passar maquiagem, minha cara tava horrível, porque eu tava fazendo laser e tava descascando a minha cara, tava toda vermelha. E é principalmente por causa da água, né? Então minha pele, meu cabelo, surgiram espinhas nas minhas costas, que eu também não tinha. Meu cabelo começou a cair muito, 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 muito. Aí eu tive que ir na dermatologista fazer tratamento tanto no rosto e no cabelo, que agora parou de cair finalmente, mas meu rosto ainda tá cheio de manchas, que eu tenho que tratar ainda. E as minhas costas foi o mais fácil, só foi usar o sabonete de enxofre que saiu tudo. Então essa foi uma parte ruim, mas assim, se eu voltar, né, claramente meu sonho é voltar, eu não vou lavar o meu rosto, o meu cabelo com essa água deles, né, que chama água dura, porque tem muito calcário, porque realmente me deixou muito, muito mal, porque meu cabelo começou a cair muito, surgiram entradas assim no meu cabelo de tanto que tava caindo, e meu rosto também, então, como fica muito manchado depois quando as espinhas já secam, não compensa pra mim. Então, próxima vez, eu vi que tem alguns filtros, né, mas eu não sei se são caros pra colocar no chuveiro, ou comprar água mineral mesmo, um galão de água pra lavar o cabelo e o rosto. E outro fator foi que eu não tinha a chave da casa, então teve um dia que eu tive que ficar... Eu tinha planejado sair com as meninas, mas aí eu acho que a gente desistiu desse plano, e aí eu já tinha falado que eu voltaria, por exemplo, 6, 7 horas da noite, mas eu não tinha chave, eles tinham saído de casa, então eu tive que ficar no shopping até 8 horas da noite, mesmo não querendo estar no shopping, porque simplesmente não tinha como eu ir pra casa. E as outras meninas tinham chave, então eu não tinha chave, mas eles não quiseram oferecer a chave pra mim, mas eu também não perguntei, porque pra mim só foram alguns dias assim que eu queria voltar pra casa e não tinha como, mas eu sempre tinha escola, porque a escola ficava aberta até 5 da tarde, pelo menos. E agora a questão que eu deixei pro final, que é se eu achei os franceses mal educados. Não achei mal educados, pelo menos comigo eu não tive nenhum caso, foram todos muito atenciosos comigo, mas eu sempre começava a falar em francês, mesmo com o meu francês bem, assim, não conseguindo construir muitas frases. Eu sempre entrava no estabelecimento, falava bonjour, fui confundida por francesa também algumas vezes, e outras vezes já me rotulavam como latina e já falavam espanhol comigo. Acho que principalmente, não sei, né, pelo meu rosto, não sei, achavam que eu já era latina. E eu tive uns 2 casos, eu acho, ou 3, que pediam pra olhar dentro da minha mochila pra ver se eu tinha roubado alguma coisa do supermercado, da loja, se eu tinha apresentar o cupom fiscal, mas isso também aconteceu comigo na África, então acho que não era uma questão de preconceito, só um padrão mesmo. E eu sempre dizia bonjour, à bientôt e algumas palavras em francês, né, com todo mundo. E eu não tive nenhum caso que foi mal educado, eu senti eles mais fechados, mas não foram mal educados comigo. Tinha uma vez que eu queria comprar maquiagem e eu não tava conseguindo explicar qual que era o tom da base, qual que era o nome da base que eu queria.
E aí eu mostrava foto, dava mímica e foi super de boa. Então, essa fama realmente eu não conheci. E dica pra quem quer fazer intercâmbio, deixa eu pensar. Acho que a principal dica é se planejar bem. Eu me planejei bem antes para esse intercâmbio, pelo fato de ser euro, né? Eu precisava juntar muito mais dinheiro. E o idioma também, a cultura, né? Entender mais sobre o país para você mostrar respeito pela cultura, porque aí vai ser recíproco o respeito que você receber. Ah, esqueci de mostrar esse livro aqui que me ajudou muito em criar o roteiro para Paris, que é A Luz de Paris. Eu comprei esse livro no supermercado por R$10. Tava na promoção, eu não sei como isso aconteceu, porque o livro ele é muito bom, ele é um guia literário também, então ele fala as principais obras e os lugares de Paris, e ele é bem completo, tem um mapa, tem as fotos, tem as explicações, então se você algum dia achar esse livro por aí à venda, e ele tem citações também literárias, vale muito a pena comprar, principalmente se for pelo esse preço que eu paguei. E ele é muito, muito bonito e me ajudou muito a saber cada cantinho que você não imagina que tem uma história em Paris. E eu vou deixar o link aqui também, se eu achar, do nome desse livro, se tiver à venda aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo gravar o vídeo sobre viajar sozinha, que depois desse intercâmbio eu fiquei 2 semanas viajando sozinha pela Europa. E vídeos também com dicas de viagem, dicas para planejar roteiro, dicas de bagagem, dicas de segurança para quem quer viajar sozinha. Então não se esqueçam de se inscrever e deem um like nesse vídeo também, que super me ajuda a ficar mais animada para postar. Então, tchau, tchau!